Boa noite a todos, graça e paz. Quero te convidar neste momento, onde você estiver, na sua casa, no ambiente onde está, a se colocar em atitude de oração, a pedir a Deus que conduza o nosso culto. Nós estamos afastados por uma tela de celular, por uma tela de computador, por um decreto, mas somos unidos em Cristo e isso nos faz refletir sobre como deve ser a nossa vida com Deus nesses momentos tão difíceis. Então se coloque em oração por alguns instantes, acalme o seu coração para podermos começar o nosso culto. Amém? Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, porque nós podemos recorrer a Ti na angústia, e nós te agradecemos, Pai, porque mesmo à distância nós podemos te adorar, nós podemos glorificar o Teu nome. Fique conosco, abençoe o culto dessa noite, a palavra que será ministrada, que fale aos nossos corações, Pai. Que seja ministrada pelo pastor, mas vinda de Ti para nos fazer crescer espiritualmente, para nos aproximarmos mais de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, são tempos realmente difíceis. Tão difíceis que às vezes nós ficamos apreensivos. Tão apreensivos que angustiados que nós tendemos a pensar que é o fim, né? Que acaba agora. Nós sabemos que caminhamos para isso, mas ainda não é o fim. A angústia, o medo nos rodeiam o tempo todo, pois a pandemia do coronavírus ela ganhou uma proporção mundial. Não ficou uma nação, um país fora dessa catástrofe. Uma catástrofe que transforma as nossas vidas, que transforma a vida de todos, independente da classe social, independente da raça, independente da sua nação, de todos, né? E os meios de comunicação, as mídias sociais, elas se encarregam de espalhar isso com uma rapidez que nós nunca vimos antes. A comunicação, a forma com que a informação chega de uma forma que nos faz pensar que, meu Deus, isso nunca existiu, isso nunca foi vivenciado. Portas fechadas, pessoas morrendo, pessoas passando dificuldades, tudo muito assustador. Por quê? Porque a informação chega muito rápida. Mas não é inédito. Não é a primeira vez. No nosso século nós vivemos outras doenças, outras pragas como essa. Podemos discordar que é uma praga? É uma praga como a que teve no Egito? Então não é a primeira vez. No Novo Testamento, lá em Lucas, tem um texto que diz: haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Em Romanos diz: sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. São passagens que foram ditas há mais de 2000 anos atrás. Previsões?
ou situações vividas naquela época. Pode ser tudo isso. Pode ser ainda pelo que virá. Nós não sabemos ao certo, né? Nós vivemos agora, nesse instante, nesse contexto, com um vírus microscópico que paralisa o corpo humano, que paralisa a humanidade. E nós não sabemos se essas palavras que foram ditas há mais de 2000 anos atrás se referem a esse tempo ou ainda a tempo que virá. Tudo é incerto. A única coisa que nós sabemos é que a palavra de Deus é sábia e destinada a despertar a nossa consciência sobre os cuidados que devemos ter conosco, com aquilo que é vulnerável, com aquilo que é falível. Nós somos falível, nós somos mortais, nós temos fim. E a palavra de Deus, ela nos desperta a isso. A nossa consciência de que nós temos que buscar aquele que não tem fim. O vírus, hoje, nesse contexto, é ele que nos faz isso. Nos faz lembrar da nossa finitude, da nossa mortalidade, da nossa fragilidade, para buscarmos aquele que não é frágil. O alerta vem de Jesus assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe quando será o fim. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Está lá em Mateus 24:36. Sem dúvida nenhuma, talvez nós nunca tenhamos vivenciado algo parecido, porque nunca foi tão repercutido como agora. Mas também isso não nos obriga a viver em ansiedade. Simplesmente nos obriga a revisar as nossas atitudes, a revisar a nossa esperança. João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Não sabemos o futuro, não sabemos o que nos espera diante disso, o que nos reserva, seja com a pandemia ou com qualquer outro assunto. Nós não sabemos, mas nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos com quem nós estamos e com quem estaremos sempre seguros, independente do que aconteça. Isso nos traz paz, nos traz conforto em meio a todas essas aflições. Tenham bom ânimo. Jesus venceu todas as coisas e pela fé nós também venceremos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, porque o Senhor tem estado conosco em todos os tempos. Nós queremos te pedir que visite o nosso coração, que acalme a nossa alma, que nos tire toda angústia, toda dúvida, tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Que o Senhor nos proteja, nos guarde de todo esse mal, mas que também, diante dele, o Senhor nos dê a certeza de que estamos seguros em teus braços, independente da tua vontade, seja ela qual for, que sejamos gratos, que tenhamos graça de aceitar a tua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E diante disso, né, quando a gente fala sobre o medo, sobre a angústia,
Aí nos vem um outro texto muito conhecido, muito dito, lá de João, que diz assim: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Qual tem sido a sua atitude diante dessa crise? Só ouvir? Você tem ouvido pessoas reclamarem, vocês têm ouvido pessoas adoecerem? E a sua atitude diante disso? Desânimo? Pânico? Tristeza? A resposta certa deveria ser apenas fé. Mas nós sabemos que o nosso coração se atemoriza. Quando nós também temos a certeza de que só a graça de Deus nos basta e nos sustenta em meio aos temores e ameaças. Portanto, eu gostaria de conclamar você a se colocar em oração e pedir perdão. Perdão por às vezes duvidar. Perdão por nos deixarmos abater. Perdão por ter uma fé tão pequena. Mas gratos porque essa fé, mesmo pequena, nos basta. Amém? Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Mesmo que males venham contra você e a sua família, lembre-se que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Clame por misericórdia, pela cura e, acima de tudo, pela salvação eterna. Peça a Deus que intervenha, faça milagres e mude a nossa situação, a situação da nossa nação, a situação de todas as nações da terra. Amém? Queridos, antes de passarmos para um momento de louvor, eu gostaria de deixar alguns recados para vocês. O decreto é por 14 dias. Nos próximos dias nós continuaremos com os nossos cultos de forma virtual, tá? Sendo que na quarta-feira o estudo e oração é pelo Meet, o mesmo que antes a gente já fazia as nossas reuniões. Então, às 19 horas o pastor chama pelo Meet, manda o link no grupo para que você se reúna conosco em oração e estudo bíblico pelo Meet. No domingo, às 9 horas da manhã, tem escola dominical, também pelo Meet. À noite, às 19 horas, o culto é pelo YouTube. O pastor tem feito todos os cultos pelo YouTube postado, até mesmo para facilitar com relação à conexão, para não ficar pesado para colocar no grupo. Então ele faz pelo YouTube e posta para vocês lá no grupo. Todos esses links, tanto do Meet quanto do YouTube, são colocados com 10 minutos de antecedência. Portanto, se você tem o costume de esquecer, coloca o celular para despertar, né? Faz um sinal para você lembrar que os nossos cultos, mesmo à distância, não deixaram de acontecer, estão acontecendo de forma virtual. Não deixe de adorar a Deus nesse tempo tão difícil. Todos os cultos estão normais, só o formato que é diferente. Amém? Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês é o seguinte: o grupo está fechado. Não significa que você vai ficar proibido de postar no grupo, nada disso. Ele está fechado porque às vezes a gente posta uma informação e aí vem mensagem, vem bom dia, vem uma coisa, vem outra e a informação se perde. Aí a pessoa entra e fala assim: eu não sabia que ia acontecer isso, eu não sabia que era assim. Por quê? Porque a informação foi dada lá em cima, chegou mensagem e perdeu a informação. Então, para que a informação venha e fique, né, nós fechamos o grupo. Mas isso não te impede, se você precisa fazer um pedido de oração, se você precisa dar uma informação, não te impede de passar para o pastor, para mim, tá? O grupo vai ficar restrito a essas informações, bom dia, são vídeos de músicas, de mensagens. Isso é que ele está limitado nesse momento para evitar o congestionamento de mensagens. Mas você pode continuar mandando para ele, para mim, que nós vamos tomar as providências e colocar lá. Logo que isso passar e a gente voltar presencial, o grupo volta ao normal. Vocês vão voltar a falar lá, tá? É só mesmo nesse momento, ok? Outro recadinho é sobre os nossos dízimos, as nossas ofertas. Lembre-se, do mesmo jeito que o mundo está passando por dificuldades financeiras, a economia do país está em situação difícil, nossa igreja também precisa de recursos. Então, se você está com seu dízimo, com a sua oferta, não precisa esperar o culto voltar. Você pode falar com o pastor, você pode falar comigo, nós vamos até a sua casa buscar, tá? Você tá saindo, vai na rua, quer deixar, mas tem dificuldade porque minha mãe não anda, não é para chamar minha mãe, pode deixar aqui em casa, todo mundo sabe onde eu moro, tá? Todo mundo sabe onde é a casa pastoral, pode passar por lá, deixar com o pastor também. Então você tem inúmeras possibilidades para fazer isso, para devolver o seu dízimo ou fazer a sua oferta, ok? Vamos adorar a Deus? Boa noite a todos, tenham uma excelente semana. Logo depois do louvor, a palavra do pastor. Boa noite.
segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu. Justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele
Ele está ressuscitou. Seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Chamar, só em Jesus confiarei. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido a vocês que abram comigo suas Bíblias no Salmo de número 22 e eu farei a leitura dos primeiros 21 versículos. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não um homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz surgindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Meus irmãos, no Novo Testamento contém mais de 15 citações ou alusões messiânicas referente a esse salmo que nós acabamos de ler. O que levou alguns membros da igreja primitiva de considerá-lo como o quinto evangelho. Na leitura dos seus 31 versículos, você vai perceber um grande contraste de sentimentos. O lamento, caracterizado pelos 21 versículos, enquanto o louvor e a gratidão no final, nos últimos 10 versículos. A oração tem uma grande participação na mudança desse contraste de lamento para o louvor. Em resumo, este salmo é um relato do que significa ser abandonado por Deus no início e depois encontrar nele a satisfação e, sem dúvidas, o socorro.
Essa história se aplicava a Davi, não sabemos muito bem o contexto que ele se encontrava, mas em última análise, esse salmo se refere ao grande Davi, o Messias. 1000 anos antes da crucificação existir, Davi, como profeta, sob a inspiração do Espírito Santo, contempla em detalhes a morte de Jesus. O ponto central, ou a dobradiça entre os contrastes de sentimentos, está no final do verso 21 que nós lemos: e tu me respondeste. Deus não abandonou Cristo no túmulo. Depois do Calvário veio a Páscoa. Hoje à noite, em virtude da Santa Ceia, eu gostaria de expor a primeira metade deste salmo, o lamento de Jesus na cruz, em 2 partes. Primeiro, sua angústia, e segundo, o seu apelo. Sua angústia em meio a um sofrimento que jamais qualquer ser humano já sofreu ou sofrerá, que é ser abandonado por Deus. E o apelo ao demonstrar, em meio a essa condição, uma fé inabalável no caráter de Deus, que nós vemos 2 vezes: tu, porém. E o autor do sofrimento de Jesus aqui é o próprio Deus, que também é o autor do amor por nós pecadores, por trás deste tamanho sacrifício de seu próprio Filho. Então, em primeiro lugar, a angústia. Essa descrição do sofrimento de Jesus é poderosa, porque ele deixa claro aqui que ele é um de nós. Podemos nos identificar com a sua agonia, porque esses são os pensamentos e sentimentos de uma pessoa como você e eu, porém sem pecado. A angústia de Jesus tinha 2 partes. Ele foi abandonado por Deus e foi ao mesmo tempo ridicularizado pelos homens. No verso 1 e verso 2, meu Deus, por que me abandonaste? E na segunda parte nós vemos a maneira com que os homens, responsáveis também pela crucificação de Jesus, a maneira com que eles reagiram ao seu sofrimento. Davi, ao escrever aqui, sem dúvida, ele estava se sentindo abandonado, mas só Cristo experimentou a realidade deste abandono. Você talvez já tenha se sentido abandonado. Nós vimos isso no domingo passado, a reação dos discípulos ao ver Jesus dormindo, quando eles corriam a risco de morte, se sentiram como se estivessem sido abandonados por Jesus. Quantas vezes temos a impressão de que Deus não ouve as nossas orações, ou diante das difíceis situações da vida, parece que estamos sozinhos, à mercê dos acontecimentos. Mas infinitamente pior foi para Jesus. Ele desfrutou de perfeita união e amor com seu Pai por toda a eternidade até aquele ponto. João 10:30, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele nunca tinha conhecido uma sombra de separação de Deus. Interessante que é totalmente oposto a nós. Nós nascemos separados de Deus, inimigos de Deus. Jesus não. Agora ele clama a Deus, mas não houve uma resposta. Jesus, ele não só estava recitando apenas esse salmo, não, eram palavras reais de um sentimento inimaginável de um ser humano ser abandonado por Deus. Ele, Jesus, apenas ele, estava totalmente sozinho, experimentando o abandono do próprio Deus por causa dos nossos pecados. Até mesmo um ateu não sofre abandono da parte de Deus, porque se Deus o abandonasse, simplesmente ele deixava de existir, de respirar, de viver. 2 Coríntios 5:21, a causa pelo qual Jesus foi verdadeiramente abandonado na cruz. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, Deus realmente lhe deu as costas naquele dia, abandonando o seu filho,
Conforme as palavras de Abacuque, capítulo 1, verso 13, os olhos de Deus são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. O meu pecado, a minha impureza, a minha culpa sobre o Filho de Jesus foi a causa pelo qual o Pai deu-lhe as costas. Olha as palavras, antes de citar as palavras de A.W. Pink, é um mistério eterno como isso aconteceu na cruz naquele dia. Essa perfeita unidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, graças ao pecado, houve essa quebra dessa perfeita unidade, que não apenas esse pecado nos separa de Deus, mas esse pecado fez com que o Filho fosse separado do Pai. Em Adão, nós fomos separados de Deus. Mas o segundo Adão aqui sofre essa separação, mesmo que temporariamente era necessário. Agora, o que eu me referia à citação de Pink, olha a profundidade das palavras desse autor. Durante os 33 anos que o Filho estivera na terra, ele desfrutara de comunhão ininterrupta com o Pai. Nunca um pensamento que estivesse fora da harmonia com a mente do Pai, nunca uma volição que não fosse originária da vontade do Pai, nunca um momento que fosse passado fora de sua presença consciente. O que então deve ter significado estar por ora desamparado por Deus. O ocultamento da face divina dele foi o mais amável ingrediente daquele copo que o Pai tinha dado ao Redentor para beber. Como eu disse, Jesus foi verdadeiramente abandonado para que você e eu nunca pudéssemos experimentar o abandono de Deus. Podemos sentir que Deus nos deu as costas, pois muitas vezes o nosso coração enganoso tenta nos convencer disso, ou até mesmo o inimigo das nossas almas com os seus dardos cruéis e inflamados, ou as pessoas ao nosso redor, como os amigos de Jó, ao tentar consolá-lo naquele momento de dor e sofrimento. Mas nós temos a promessa de Mateus 28:20, estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. Observe nos versículos seguintes o grito de lamento de Jesus, quanto o que o fortaleceu diante dessa angústia, diante dessa dor. Ele traz à memória nos versos 3 e 5 a fidelidade de Deus. Observe que nesses versículos do 3 ao 5, a palavra confiança é repetida 3 vezes. Quando Jesus estava em sua hora mais sombria, ele fortaleceu o seu coração, lembrando-se quanto ao caráter de Deus, que é santo, e sua fidelidade com o seu povo. Jesus é o nosso exemplo por excelência. Quando nos sentimos que Deus nos abandonou, esse é o momento de trazer à memória a fidelidade do Senhor com as pessoas que nós temos ao nosso redor. Quando nos reunimos semanalmente nas quartas, mesmo que virtualmente, para orarmos e estudarmos a palavra de Deus, como é bom e como nos encoraja e fortalece a nossa fé, de ouvirmos as respostas das nossas orações, não só pelo povo, não só pelos membros da nossa igreja, mas daqueles que também não fazem parte dela, semanalmente. Como é bom na quarta seguinte a gente poder glorificar a Deus e louvá-lo, porque Ele ouviu as nossas orações na quarta passada. A segunda parte da angústia de Jesus, não só de ser abandonado por Deus, mas de experimentar a zombaria daqueles homens que o crucificaram. Deus pode ter ficado em silêncio, mas os seus inimigos não. Você pode checar na sua Bíblia no verso 7 e 8. Não estou fazendo a leitura dos versos mencionados pela questão do tempo. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus foi pregado na cruz. Os evangelhos nos dizem que os que passavam o insultavam. Mateus 27:39. Jesus, meus irmãos, não era prova de balas. Ele não era um Superman. Como homem, esses insultos o feriram. Ele o sentiu
com a mais pura dor que um ser humano sem pecado pudesse sentir. Isso é maravilhoso, a humanidade de Jesus. Nós podemos nos sentir tristes ou insultados, mas até mesmo o nosso sentimento de tristeza é maculado com o pecado. Mas imagine o ser humano, o único ser humano sem pecado. Até o seu sentimento de dor foi o mais puro e o mais real que qualquer pessoa pudesse suportar. E Jesus sentiu isso na cruz, o insulto, a zombaria daqueles homens, em meio ao silêncio do Pai e aqueles homens o zombando. E Jesus ficou em silêncio na cruz, ele não revidou aquele insulto. Mas Davi nos conta aqui o que esses insultos fizeram por dentro do nosso Salvador. Olha o verso de número 6, eles o fizeram se sentir sub-humano, como um verme. Se você foi insultado por causa de Cristo, se você sofre alguma perseguição nesse sentido, a zombaria das pessoas ao seu redor, ou a crítica por você tentar ser parecido com esse Jesus, mesmo a ponto de ficar deprimido talvez, é um grande encorajamento saber que Jesus também, se compadece e se sentiu assim, desprezado, insultado. Às vezes aprendemos que ser humano é ser insensível, é ser duro. Pelo contrário, ser humano é estar em constante contato com a nossa dor, com a nossa tristeza. Temos que chorar, lamentar, sim, nos entristecer. Ser cristão não é sempre ter um sorriso amarelo na cara, pelo contrário, também manifestar tristeza na maneira com que nós nos expressamos às vezes. Jesus deixou isso claro, que ser humano é sofrer. Nós vemos agora a segunda parte, o apelo. Depois da angústia, do silêncio de Deus e do desprezo de seus inimigos, Cristo apela para Deus. Nos versos de 11 a 18, ele não ora por fuga. Embora pudesse ter chamado 10.000 anjos para libertá-lo, em vez disso, Jesus implora a Deus para estar perto dele. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Salmo 63, verso 3, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Em meio à maior dor física e espiritual que um ser humano poderia suportar, Jesus não valoriza sequer ou cogita em nenhum momento o alívio, mas o que ele desejava era a presença de Deus com ele em meio àquele sofrimento. Observe que Jesus não apenas sofria a solidão, mas ele estava rodeado pelos seus inimigos. Versículo 12 e 13. Quando Jesus olha para baixo, os homens ao redor dele eram como feras violentas. E aqui nós vemos essa figura de linguagem, touros de Bazã. Ali era uma das colinas dessa região muito verde, na topografia de Israel. Esta área recebe mais chuva e fornece a melhor pastagem para o gado. E consequentemente, os touros de Bazã eram maiores e mais fortes do que os outros e também mais violentos. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Isaías 53, versículo 10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E pela vontade de Deus ele ainda estava secado. O que nós vimos aqui no verso 16 ao 18. A perfuração das mãos e dos pés de Jesus aponta para o método exato da sua morte na cruz. Enquanto ele estava pendurado ali, suspenso entre o céu e a terra, ele podia contar os seus ossos enquanto sua pele era esticada sobre as articulações deslocadas. Artistas comumente pintam essa cena no Calvário, geralmente colocam uma toalha modesta em volta da cintura de Jesus, mas ele estava nu e não conseguia sequer cobrir a si mesmo. Os soldados que tinham suas roupas apostavam por elas, afinal ele nunca mais precisaria delas.
quanta insensibilidade com o Filho de Deus. Meus irmãos, essa figura desses homens aqui, como touros de Bazã, cães, leões, é eu, é você. Nós também temos a participação, embora de maneira soberana. Deus crucificou o seu próprio Filho, mas Ele usou a maldade do meu e do seu coração, porque se nós estivéssemos naquele dia, tanto quanto aqueles homens e mulheres, gritaríamos: crucifica-o. Em conclusão, o que este sacrifício então significa para você e eu hoje? Nos Salmos, a vida do povo muitas vezes estava conectado diretamente à vida do rei. As pessoas eram abençoadas por meio dele, as pessoas eram salvas por meio dele. Cristo sofreu assim por todos aqueles que um dia iria ouvir a mensagem deste sacrifício. O seu Espírito iria levar pessoas como você e eu a viver as palavras desse poema. Ouçam com atenção ou acompanhem comigo na tela. Meu Salvador sangrou e meu Salvador morreu, porque entregaria a ele sua sagrada cabeça por um verme tal como eu? Foi por crimes que cometi que no madeiro ele gemeu? Incrível pena, graça inconcebível e amor além de qualquer imaginação. O sol nas trevas se escondeu e com ele suas glórias, quando o Criador encarnado morreu pelo homem, pelo pecado de suas criaturas. E eu encerro com uma pergunta: você realmente se considera um pecador que nunca mereceria tal sacrifício de amor demonstrado no sofrimento do Filho de Deus? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por tamanho amor, por tamanho sacrifício. E ao mesmo tempo eu oro que teu Espírito Santo nos ajude, sob a influência dele em nós, a iluminar nossa mente, a aquecer as afeições dos nossos corações diante desse sacrifício, a entendermos, até onde o Senhor nos dá a condição de entendermos da realidade do pecado na perspectiva do Senhor, na perspectiva da tua santidade. O sacrifício do teu Filho revela o ódio, a ira do Senhor contra o pecado. Pai, ao mesmo tempo que nós podemos vislumbrar o teu ódio, a tua ira contra o pecado no sacrifício do teu Filho, ao mesmo tempo nós podemos vislumbrar o teu amor, a tua graça imensurável por pecadores que se arrependem e colocam e depositam a sua fé exclusivamente em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha convencer pessoas que muitas vezes se consideram religiosas por pertencer a uma denominação evangélica ou frequentar uma igreja, que o Senhor venha convencê-las que a máscara da religiosidade caia por terra diante desse sacrifício de Jesus, e que o Senhor venha iluminar a mente e o coração dessas pessoas. E ao mesmo tempo eu venho orar por aqueles que verdadeiramente são filhos de Jesus, são filhos de Deus em Cristo Jesus, que eles possam ao mesmo tempo se alegrarem de tamanho amor imensurável, e que eles possam ser fortalecidos pela fidelidade do Senhor, que abandonou o seu Filho, para que eles nunca pudessem experimentar desse abandono, e trazer à memória que esse Deus é o mesmo, que Ele está conosco, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E Espírito Santo de Deus, que essa transmissão possa alcançar a muitos, e que muitos possam, sob a mediação do teu poder, experimentarem desse arrependimento, dessa mudança radical do amor ao pecado para o amor a Deus e ódio ao pecado, que eles possam se afastar do pecado e correr para a cruz que hoje está vazia, mas convida pecadores ao arrependimento. É no nome precioso de Jesus
que nós oramos. Amém. Dando continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor, iremos agora passar para um segundo momento, que é a celebração da Santa Ceia. Eu gostaria de pedir que o presbítero Nadir pudesse orar ao Senhor consagrando os elementos. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estar aqui presentes com todos os meus irmãos para mais essa celebração da Santa Ceia. O Senhor esteja, Deus, no coração de cada um, nos fortalecendo, avivando cada vez a nossa fé em Ti. Que sejam atos, Senhor Deus, que nos irá unirmos cada vez mais uns aos outros. O Senhor nos abençoe todos os elementos aqui da Santa Ceia. O Senhor esteja, Deus, presente aqui conosco. E esta mesa, Senhor, seja um ato, Deus, simbólico do Teu corpo e sangue. Que nós possamos, Senhor Deus, viver o amor que o Senhor nos passa através deste ato. O Senhor nos abençoe a cada um, a cada dia, Senhor Deus. E que o Senhor ilumine, Senhor Deus, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, Paulo disse o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O texto nos diz que Jesus, como símbolo, ele pega do pão, o parte. Ele, o pão da vida, que foi partido na cruz, onde nós vimos esse grande sacrifício, que ao mesmo tempo nos mostra o amor de Deus e ao mesmo tempo o ódio de Deus pelo pecado. Ele pediu para que fizéssemos em memória dele. E ao mesmo tempo, ao tomar do cálice, que simboliza que Jesus morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue. E não há pecado que você cometeu, ou cometa, ou irá cometer, que esse sangue não tenha o poder para lavá-lo, purificá-lo e perdoá-lo. E eu gostaria que vocês estivessem em espírito de autoexame, se as nossas vidas de fato têm sido condizentes a esse sacrifício, a esse amor. E assim possamos comer do pão e tomar do cálice. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de lembrarmos a nós mesmos do sacrifício do Teu Filho, lembrar a nós mesmos o porquê que nós somos, quem nós somos e o porquê de tudo que nós fazemos, em memória dEle, graças a Ele, por meio dEle, todas as coisas. Pai, nós te agradecemos porque cremos na esperança de que Ele está voltando. E eu oro que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, a nos alegrarmos de que o Senhor nos amou tanto, que deu o seu único Filho para que pudesse sofrer no nosso lugar. E ao mesmo tempo o Senhor nos mostra a maneira com que o Senhor vê o pecado, que é totalmente diferente da noção que nós temos. Mas ajuda-nos a crescer nesse sentido. E ajuda-nos a vivermos e honrarmos o sacrifício do Teu Filho, que hoje vive e que está voltando para nos buscar, para estarmos na Tua presença continuamente, eternamente, especialmente sem o empecilho do pecado. É no nome dele que nós oramos e Te agradecemos. Meus irmãos, estaremos esperando vocês com alegria para que também possam receber do pão e do cálice. Recebam da bênção do Senhor.
Pai, Tu és o Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que Ele nos aperfeiçoe em todo o bem, operando em nós o que lhe é agradável, para fazermos a vontade dEle, mediante a Jesus Cristo, a quem é a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Até daqui a pouco, meus amados. Aos demais, tenham uma boa semana.